Será que existe alguma possibilidade do Corinthians anunciar atacante e goleiro nessas últimas horas de janela de transferências do futebol brasileiro? E ainda falando sobre goleiro, Felipe Longo está recuperado de lesão e deverá ser titular no próximo compromisso do Timão, que será pelo Campeonato Brasileiro. E finalmente, o atacante inglês Jess Lingard saiu do bid e está liberado para fazer a sua estreia com a camisa do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre confirmação de goleiro. O Timão confirmou Felipe Longo recuperado de lesão e deverá ser titular no próximo compromisso que será pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians deverá ter um desfalque importantíssimo na volta aos jogos depois dessa data FIFA, que será na próxima quarta-feira, Campeonato Brasileiro. Paredão Hugo Souza está em compromissos com a seleção brasileira. Vai jogar ainda no dia 31 desse mês e pela logística não dará tempo para ele retornar. Então, Hugo Souza será ausência no próximo compromisso contra a equipe do Fluminense. Dificilmente alguma coisa poderá ser planejada. Sem o paredão Hugo Souza, o Corinthians poderá ter novamente Felipe Longo na titularidade. Felipe Longo que já fez a sua estreia entre os titulares, só que ele estava fora desde o final do mês passado. Ele acabou sentindo dores no cotovelo direito e perdeu os últimos 6 jogos do Timão. Nesse período, o paredão Hugo Souza esteve em todos os jogos e não foi preciso o Corinthians utilizar o goleiro reserva. Os que estavam à disposição do Dorival era o Cauê e também o Gustavo Milani. O Corinthians chegou até a fazer algumas variações ali do seu terceiro goleiro. Então, com a recuperação do Felipe Longo, já está treinando normalmente. Possivelmente ele será o titular na próxima quarta-feira, dia 1º, contra a equipe do Fluminense. A minha opinião quanto ao Felipe Longo estar recuperado de lesão é a seguinte: Felipe Longo se recuperou no momento certo, justamente quando vamos precisar dele. Ele que teve a lesão confirmada no dia 25 de fevereiro e desde então ele vinha tratando, ficando de fora dos jogos. Absolutamente que se o Felipe Longo não tivesse recuperado, o Cauê deveria ser titular e teríamos mais uma estreia de jovem goleiro. Eu particularmente gosto dos goleiros reservas que o Corinthians tem, os jovens goleiros, mas ao meu ponto de vista, quando você tem de repente um goleiro mais experiente no grupo, acaba de uma certa forma sendo importante. Mas ao meu ponto de vista, o Cauê também estaria pronto para, se de repente precisasse dele. Claro, em um jogo de Maracanã contra a equipe do Fluminense, em que nós não teremos o nosso goleiro titular, absolutamente que é melhor já colocar alguém que já tem ou pelo menos uma mínima experiência entre os profissionais, que é o Felipe Longo. Eu sei que o Felipe Longo acaba dividindo opiniões, alguns o consideram um grande goleiro, enquanto outros o consideram um goleiro nada bom. Isso faz parte do processo, mas eu acredito que Felipe Longo vai conseguir dar conta na quarta-feira contra o Fluminense. E agora vamos falar sobre o meia atacante inglês Jess Lingard, que finalmente saiu no bid e já está liberado para fazer a sua estreia com a camisa do Corinthians. O Timão anunciou a contratação do meia atacante inglês Jess Lingard no início desse mês, mais precisamente no dia 6 de março. Jess Lingard anunciado, vários vídeos postados nas redes sociais do clube. Atacante que chega para completar um grupo, ser uma grande opção a mais para o treinador Dorival Júnior, e absolutamente que estávamos na expectativa para quando
ele estaria à disposição do Dorival. Absolutamente que passou as últimas semanas aprimorando as suas condições físicas, mas também tinha um detalhe importante: documentação. O Lingard precisava do visto de trabalho para poder ser regularizado no BID e aí estar liberado para fazer a sua estreia com a camisa do Timão. Na última quarta-feira, dia 25, saiu no edital o visto de trabalho do meia atacante inglês e na última quinta-feira, dia 26, o Lingard foi regularizado, saiu no BID e agora está liberado para fazer a sua estreia com a camisa do Timão. Como eu disse a vocês, ele passou as últimas semanas aprimorando as condições físicas. Existem grandes possibilidades dele estar à disposição do Dorival para o próximo compromisso, que será quarta-feira, diante da equipe do Fluminense, no Maracanã. Nada confirmado, mas as chances são enormes. A minha opinião quanto ao meio atacante inglês Jess Lingard ter saído no BID é a seguinte: importante demais. Assim como, por exemplo, o Felipe Longo recuperado de lesão, em um momento em que não teremos o paredão Hugo Souza, temos agora o meio atacante inglês à disposição em um momento que não teremos o Memphis. Então, já podemos aí imaginar em qual setor do campo, de repente, o meio atacante inglês poderá jogar. Ao meu ponto de vista, uma grande contratação, a principal contratação dessa primeira janela de transferências do futebol brasileiro. Eu, particularmente, tenho muita confiança que o Lingard vai dar muito certo com a camisa do Corinthians. Sinceramente, eu acho que ele chega com total empenho, está com muita força de vontade, procurando mesmo se aprofundar em tudo que é relacionado a Corinthians. Então eu tenho confiança que ele vai jogar muito. Sinceramente, eu tenho essa confiança e, claro, acaba se gerando a expectativa. Agora, tudo ok, liberado, documentação, tudo resolvida. E agora vamos ver quais serão os planos do Corinthians para a estreia do jogador. Será que vai ser contra o Fluminense na próxima quarta-feira no Maracanã? Ou será que de repente vão planejar para o próximo jogo em casa? Então, sabemos das necessidades que a comissão técnica tem para poder ter o máximo de jogadores à disposição. Por exemplo, não teremos o Memphis, Caio César dificilmente estará à disposição. Então, acredita-se também que as necessidades são enormes para que ele possa estrear. Enfim, eu acredito que já será na próxima quarta-feira que ele ficará à disposição. O máximo importante é que a documentação está tudo resolvido e agora vai depender da comissão técnica, claro, tudo em acordo com os fisioterapeutas e preparadores físicos do clube. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a correria das últimas horas dessa janela de transferências do futebol brasileiro. Será que o Corinthians poderá ainda anunciar atacante, goleiro, entre um ou de repente mais dois reforços nessas últimas horas de janela? Vamos lá. A janela de transferências do futebol brasileiro vai fechar exatamente nesta sexta-feira, dia 27 de março. Lembrando que a principal janela de transferências do futebol brasileiro fechou no início desse mês, mais precisamente no dia 13 de março, mas no outro dia, no dia 4, a CBF acabou autorizando uma chamada janela adicional, mais precisamente negociar com jogadores que disputaram campeonatos estaduais. Janela que abriu no dia 4 e vai justamente até essa sexta-feira, dia 27 de março. E como estão as movimentações do nosso Corinthians? Será que mais um ou dois reforços serão anunciados? Vamos lá. Quem tem chances de ser anunciado é o atacante René, da equipe da Portuguesa. O Corinthians fez uma proposta à equipe da Portuguesa na noite da quinta-feira, dia 26 de março, uma proposta em que o Corinthians visa um empréstimo sem pagar pela contratação, pagando apenas uma taxa de vitrine, mas esse pagamento não será imediato e, claro, com a Portuguesa tendo possibilidade de ganhar em uma venda futura. Essa é a proposta que o Corinthians fez à equipe da Portuguesa pelo atacante de 22 anos, o René.
o que de repente poderia ser um outro reforço é um goleiro reserva para o paredão Hugo Souza. Sabemos que alguns nomes surgiram, como Sérgio Romero, Bruno Bertinato, o João Paulo, que pertence ao Santos, está emprestado à equipe do Bahia, o Neto, goleiro da equipe do Botafogo. O Corinthians chegou até a consultar a equipe do Botafogo, mas as coisas não avançaram, principalmente pelo salário do goleiro da equipe do Botafogo. Então, pelas movimentações, as maiores chances é o Corinthians conseguir acertar a contratação do atacante René. Lembrando que o Corinthians tem que resolver isso até a tarde, por exemplo, dessa sexta-feira 27. O bid roda até às 19 horas, então o Corinthians tem que correr com tudo certinho, se acertar com a Portuguesa, por exemplo, e aí trocar as documentações, registrar o atleta para que ele saia no bid até às 19 horas e assim o Corinthians anunciar pelo menos mais um reforço. 2 reforços, eu particularmente acho difícil acontecer, mas as informações que chegam é que a diretoria está trabalhando, vai trabalhar até os últimos minutos de janela para tentar confirmar pelo menos mais uma contratação para o treinador Dorival Júnior. Então vamos ficar aguardando e acompanhando todas as movimentações. A minha opinião quanto a essas últimas horas da janela do Timão é a seguinte: Corinthians vai anunciar mais 2 reforços? Eu particularmente acredito que não. Claro, não tem como cravar nada. Enquanto ainda houver possibilidades, claro que vamos continuar aguardando. Ao meu ponto de vista, o René tem chance de ser anunciado. Por quê? Ele tem contrato com a Portuguesa até o mês de setembro. Ou seja, ele, para a equipe da Portuguesa, eu acredito que não é uma negociação ruim. Por quê? Eles ainda terão participação no jogador, vão receber por uma taxa de vitrine. Se amanhã o Corinthians conseguir fazer uma grande venda pelo René, a Portuguesa vai ganhar. Então as chances da Portuguesa ganhar com o René vindo para o Timão, elas são maiores. Falando do jogador, para mim, bom jogador, um atacante versátil, tem jogado como centroavante fixo, mas pode atuar pelos dois lados do campo, movimentação, um jogador de 1,85 m de altura, sinceramente, custo baixo e sinceramente grandes possibilidades de você ganhar em um futuro próximo, apenas 22 anos. Então, sinceramente, vale muito mais a pena do que, por exemplo, o Corinthians quando estava tentando o Arthur Cabral. Então, ao meu ponto de vista, as chances de anunciar o René elas são grandes, mas claro que não vou cravar nada. A questão do goleiro, eu particularmente acho muito difícil o Corinthians conseguir alguma coisa, mas é como eu disse, enquanto ainda tiver janela, quem sabe de repente 1 ou 2 reforços serão anunciados. Vamos continuar aguardando, vamos continuar acompanhando o Corinthians que teve uma janela de transferências bastante agitada, foram vários reforços anunciados, 7 contratações e uma renovação que eu trato a renovação do Angileri com mais um reforço. Então foram 8 contratações que o Corinthians fez durante o período. Essa janela adicional, para mim o Corinthians acabou perdendo alguns jogadores que eu acho que valeria a pena ter tentado, como por exemplo Bruno Bertinato, goleiro da Portuguesa. Ao meu ponto de vista, valeria a pena sim. O goleiro Diego Washington, de 2,08 m, que está no 15 Jaú, para mim, sinceramente, também merecia uma atenção da diretoria do Corinthians. E o Zé Vitor, meio-campista que era da Portuguesa, de 1,90 m de altura, foi para a equipe do Vitória. Para mim, sinceramente, o Corinthians também poderia ter dado uma analisada no jogador. Então vamos aguardar. O Corinthians vai anunciar mais 2 reforços. Será que tem chance? Eu, pelo menos um, eu acredito que as coisas poderão evoluir. Claro, não dá para ter certeza, vamos continuar aguardando. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, Felipe Longo está de volta. Será que já vai ser titular no jogo contra a equipe do Fluminense? E o Lingard está no bid regularizado. Falando em jogo contra o Fluminense, será que tem chance dele fazer a sua estreia no jogo da próxima quarta-feira? E quanto a essas últimas horas de janela, 1 ou 2 reforços, René, será que de repente pode aparecer um goleiro reserva para o paredão Hugo Souza?
como vocês acham que vai terminar essas últimas horas de janela do Timão. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço e vai, Corinthians!